Marcos Mendes, a noção de tempo é fundamental em qualquer tipo de horizonte. Agora, o horizonte que eu estou falando não é horizonte do tempo, é horizonte político. Você indicou que a gente está diante de uma situação fiscal para lá de preocupante, porém não temos claramente a linha do horizonte no qual ela chega, ou nos atropela, ou passa por cima de nós. Ou você se arriscaria nisso? Não, William, tem sempre uma certa elasticidade nisso aí, né? Se, por exemplo, as condições internacionais favorecerem, se o juro continuar baixo nos Estados Unidos, se o dólar continuar desvalorizado, isso ajuda a empurrar para frente. Mas pode haver uma virada da situação internacional, e está havendo alguma coisa já nesse sentido, né? O dólar voltou a se valorizar, expectativa de aumento de juros pelo Banco Central americano. Então, a gente fica muito à mercê do que acontece no resto do mundo. Qualquer mudança de cenário que seja ruim para os países emergentes vai gerar um problema muito sério aqui, pode propiciar uma crise. Então, a gente nunca sabe quando acontece uma crise, né? Mas o fato é que você não vê perspectivas de um ajuste na dimensão que precisa ser feito. É preciso dizer que todo esse relatório do Tesouro aqui tratou só de uma parte do problema. Receitas e despesas primárias, aquelas que aparecem no orçamento. Agora, eu tenho chamado a atenção que o governo tem usado muita criatividade para gastar por fora do orçamento. Eu publiquei um estudo recentemente aí que eu mostro que medidas tomadas na metade do ano passado para cá já tem um impacto de mais de 1,5% do PIB, em termos de expansão de despesa fora do orçamento. Isso quer dizer que aquele governo que está sempre reclamando de herança maldita, né, sempre dizendo que os outros lhe deixam uma herança maldita, está deixando uma herança bem pesada. E eu não vejo perspectiva de, se for reeleito o governo Lula, de se ter algum ajuste com o mínimo necessário para você mudar essa trajetória. Você precisaria mudar o nosso déficit, que hoje está em 0,5% do PIB, para um superávit entre 1,5% e 2% do PIB, pelo menos, para começar e aprofundar isso ao longo do tempo. Eu vejo muito pouco apetite por parte do governo e não vejo também a oposição sinalizar com algo concreto, até porque em momento de eleição ninguém quer falar em assunto difícil, né? É o que você estava mencionando já, Thaís. Agora, se a gente pegar a conta que o Marcos acabou de fazer, a diferença entre o déficit e o superávit que teria de ser necessário para, no mínimo, indicar uma estabilidade, sobretudo na relação da dívida, dá quase 4, tá certo, Marcos? Seria um ajuste de quase 4% do PIB. Mais ou menos isso, né? Isso. Ok. William, primeiro, é impossível fazer isso, né? 4% do PIB de ajuste. O Brasil já fez, o governo Lula fez 4,5% de superávit primário, né, no começo. Mas ele pegou o país minimamente arrumado, né, com moeda estável, tirando 2002, que o Brasil viveu um risco absurdo. Os fundamentos, o tripé macroeconômico, os fundamentos estavam lá. Veja, William, tem uma questão aqui que é importante, falando de fundamentos, né, de referência, de regramento. Já faz tempo que tanto o Congresso Nacional quanto o Poder Executivo vem desfazendo a Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi aprovada lá em 2000 e certamente foi um dos marcos mais importantes da virada econômica do Brasil. Não adiantava, a gente não conseguiria estabilizar a moeda se não estabilizasse o fiscal. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal vem sendo desmantelada, mas ainda assim, aos trancos e barrancos, ela se manteve. Em 2016, o governo Temer aprova o teto de gastos, que, aliás, Marcos Mendes é um dos autores ali dessa proposta. O teto de gastos, também aos trancos e barrancos, dura 6 anos e pouco. E o arcabouço fiscal, que foi aprovado em 2023 e começa valendo em 2024, o Tesouro Nacional está dizendo que acaba em 4 anos. Não é o economista que o ministro da Fazenda fica dizendo, olha, são economistas que estão atacando, são poucos economistas da Faria Lima que estão atacando o governo. Não, é o Tesouro Nacional que está dizendo, então, olha só, o arcabouço fiscal acaba em 2028, vai ser impossível cumpri-lo. Então, qual é o despertar das campanhas do Poder Executivo e do Congresso Nacional para isso?
estão se dando conta que o Brasil vai ficar sem regra fiscal, porque a lei de responsabilidade fiscal sozinha, claramente, não vai dar conta.